Olá, que bom estar com você aqui, mulher. Mais um programa Shine. É com tanta alegria que eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é tão importante, algo tão prático e que eu acho que vale a pena aqui você permanecer comigo até o final para a gente chegar a uma conclusão. Se você é hospitaleira, qual a importância da hospitalidade para um cristão? E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a nossa querida pastora na Lagoinha Matriz, Dani Baião. Dani, que alegria estar aqui com você. A gente caminha tão de pertinho lá na Matriz, né? Com tanto carinho. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer estar aqui nesse momento para falar sobre esse tema que eu amo, né? Pois é. Faz parte do meu dia a dia. Exatamente, gente. Para quem não conhece a pastora Dani, ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre quem ela é. Mas Dani é responsável pelos voluntários da nossa igreja e toda essa recepção, esse cuidado com os nossos convidados, também com as pessoas que estão ali, né? Dando o seu melhor, também recebendo o melhor. Dani, antes da gente falar sobre hospitalidade, fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou a Dani, filha de Deus, eu gosto de falar primeiramente. Deus me fez filha, então isso para mim é um privilégio. E sou esposa do Thales, aí 20 anos nós vamos fazer agora de casado. Uau! Sou mãe de 3 filhos, a Maria Eduarda, e a Maria Eduarda já se casou, né, com um músico da nossa igreja, está lá servindo também. 2 queridos. 2 queridos, a Duda e o João. Mãe do Miguel e mãe da Maria Alice. Então, sou essa pessoa aí, sou pastora, sou mãe, sou esposa, sou filha e estou aí, né, tentando viver para a glória de Deus. Amém, Dani. E quando eu te conheci a primeira vez na igreja, a gente sempre, todo mundo que conhece a Dani tem essa marca, né? Você sempre foi, hoje você é integral na igreja, mas você não era, sempre voluntária e sempre servindo, sempre recebendo as pessoas, sempre com muito carinho, com um sorriso muito grande no rosto. Aonde você está tem alegria, aonde você está tem força, tem ação, tem pessoas, está sempre cercada de pessoas. E a gente sabe que isso é algo que Deus colocou em você. Mas não é só para você, é algo que nós entendemos que Deus deseja que todos sejam assim, né? Cristãos que atraem, cristãos que recebem, cristãos que servem. Como você sempre foi assim desde pequena, ou em algum momento alguma chavinha virou para você sobre a responsabilidade de ser hospitaleira, de servir, de abraçar o próximo, acolher, né? Eu acho que eu sempre fui assim. E isso me faz lembrar muito da minha avó, né? Irmã Jovita, Doninha do Coque, aquela que anota os nomes e vai marcando de acordo com o que vai acontecendo na salvação, né? E a minha avó, por exemplo, sempre que chegava algum convidado na igreja, ou o próprio pastor da igreja, os líderes, sempre que tinha algo, a casa da minha avó era referência. Então, aquela casa que nunca falta comida, que tem sempre mais uma água no feijão, sabe? Que o arroz rende. Que nunca fala assim, não traz não. Nunca, fala, pode nunca. vir. 10 pessoas estão chegando aí, a gente vai dar um jeito, pode vir, nunca faltava. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, é muito natural para mim. A gente caminha muito de perto e eu achei muito interessante esses dias, você me disse que esse é meu lugar de graça. E eu nunca tinha pensado sobre isso. E realmente é o meu lugar de graça, de conforto, é onde eu tô nadando de braçada. É como se eu estivesse na água e sou um peixe e tô nadando. Porque eu cresci no meio disso. Eu lembro do meu tio virar para minha avó e falar assim, isso aqui parece uma pensão. Porque realmente, assim, sempre os netos, os filhos, os amigos, os vizinhos e a igreja, depois que meus avós converteram, sempre muito presente. Então, assim, aquele momento de adoração, comunhão, hospitalidade, e a minha avó ali servindo todo mundo. Então, isso é algo assim que eu gosto e me dá prazer em lembrar da minha infância assim. E é algo que eu quero ser, não é só por ser fácil. Quando eu lembro dela, assim, né, a minha avó não sabia ler nem escrever, mas a minha avó ganhou umas 500 pessoas para Jesus, sem brincadeira. Então, assim, você chegava na igreja, tantas pessoas falavam assim, vim por causa dela, vim pelo convite dela, vim porque ela me chamou para uma reunião de oração na casa dela, ela me chamou para um café na casa dela. Então, assim, a hospitalidade da minha avó salvou uma geração. Meu Deus. Então, isso, assim, é uma coisa que sempre encheu meu coração, assim. Eu quero ser igual, eu quero ser assim. É uma coisa que eu gosto, mas
mas também, assim, que às vezes tem que ter um esforço. Você falou uma coisa, Dani, que eu acho tão legal, porque por muito tempo, quem me conhece um pouquinho, né, sabe que a minha família tem uma história com dança. Então, às vezes, as pessoas já logo associam, né? Ah, porque sua mãe dançava, então você dança, sua filha também vai dançar? Tem uma coisa meio assim, né? E por um tempo, às vezes, assim, um tempo lá atrás, isso às vezes me incomodava, porque eu ficava pensando assim, poxa, só porque a minha mãe porque meu pai eu tenho que ser. Mas aí, depois, um dia, Deus falou comigo de uma forma tão clara que, na verdade, as nossas histórias, nós não somos frutos de acaso ou não somos uma consequência de uma atitude de alguém. Mas quando às vezes, a gente enxerga de outra forma, que foi o que Deus falou comigo, que foi mais ou menos assim, Isa, eu já tinha esse propósito para você e eu te coloquei nessa família para que você desenvolvesse de propósito, né? Então, às vezes, a gente olha para a vida da gente e a gente acha que algumas coisas acontecem simplesmente porque foi circunstância da vida, né? Mas Deus, gente, Ele não é pego de surpresa. Deus, ele é estrategista, Ele é planejador, Ele é criador. Então, pode ter certeza que tudo na sua vida tem um propósito. E aquilo que talvez foi um incidente no meio do caminho, Ele também dá propósito. Exatamente. E Ele cria uma situação, né? A gente está falando aqui sobre hospitalidade, e hospitalidade, gente, é saber acolher, né? É acolher, é receber, é fazer com que a outra pessoa, ela se sinta bem. E eu queria que a gente começasse conversando, Dani, por quê? A gente já deu um exemplo aqui, você falou de uma forma tão prática, que a sua avó, com certeza, ganhou uma geração para Jesus, muitas pessoas. Mas, biblicamente, né? Por que hospedar? Por que viver, praticar a hospitalidade? Em Hebreus 13, 2, fala assim, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Uau, esse texto é muito bom. É muito bom esse texto, né? E Tito também, em Tito, ali, a partir do capítulo 1, vai citando o que o presbítero deveria ter. Manejar a palavra, ser homem de uma só mulher. E no meio disso tudo, coloca que ele a casa dele precisa ser hospitaleiro. Porque a hospitalidade, ela recebe a todos, assim. Por exemplo, eu me desviei de um certo tempo na minha vida, adolescente, e fui muito rebelde. E a minha avó, ela me tratava com essa hospitalidade, mesmo no meio de pessoas cristãs ali. Às vezes, eu naquela rebeldia, sabia que tinha um grupo de gente lá que era da igreja. E eu ia, assim, no meu melhor momento, só que não, né? Assim, tipo assim, vou causar. E eu lembro que ela chegava e ela falava, essa é minha neta, senta aqui, vamos comer, vamos... Aquela hospitalidade que ela tinha no dia a dia com quem era crente, ela tinha comigo também, mesmo nesse momento. Sim. Então, a hospitalidade, ela realmente, assim, eu acredito nisso, que ela traz salvação, ela traz cura. Por isso que Deus deseja que a gente seja hospitaleiro. Sim. Porque é isso que Ele faz com a gente. Deus criou um mundo e Ele criou um mundo para sentar à mesa com a gente, para estar com a gente. Isso é hospitalidade. Olha, eu fiz isso tudo aqui. Sabe quando você recebe alguém na sua casa? Que você sai catando as coisas, assim, né? E arrumando tudo, e fazendo o seu melhor, preparando o melhor. E Deus fez isso. Ele arrumou uma casa, um mundo para nós. E todos os dias estava ali conosco, e todos os dias ali aquele momento de conversa. Isso é hospitalidade, é receber, é hospedar. Sim. Então, Deus fez isso com tanta excelência e Ele nos chama para fazer isso. Porque isso atrai pessoas tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Por exemplo, né? Às vezes tem pessoas que nunca vão ir no culto, mas ela vai tomar um café na sua casa. Com certeza. Ela nunca vai ir num culto, mas ela vai num GC dentro do seu lar. E aquela hospitalidade, a forma que você recebe ela. E é assim também no culto, eu falo sempre com os voluntários. Eu, por exemplo, eu adoro estar na porta dando... Ei, seja bem-vindo, eu acho o máximo, eu adoro. E aquela maneira que você recebe a pessoa ali na porta da casa, que é a igreja, já faz a pessoa se sentir bem. Com certeza. Né? Já faz a pessoa se sentir acolhida. Se você chega e fala, seja bem-vindo, aquele sorriso no rosto, mostrando para a pessoa que é importante ela estar ali, porque é mesmo. Sim. Ela já entra com o senso assim, nossa... Que bacana. Em contraparte do oposto, também afasta e repele completamente, afasta. né? Todas as vezes que eu dou start voluntário, eu falo sobre isso, né?
que se você está ali na porta, no estacionamento, a forma que você já recebe a pessoa ali, você pode já ganhar uma alma para Jesus ou Sim. afastar. Eu falo assim, às vezes o cara entrou aqui, o homem, a mulher está orando por ele há 10 anos e o cara Sim. custou a vir num culto. Se ele chega na porta, no estacionamento, ali na rua, e ele é mal recebido, Nossa. dali mesmo ele já vem e Gente, fala assim, sei nem o que eu estou fazendo aqui. É muita responsabilidade, É né, muita. Dani? Ou seja, a gente acha que às vezes o culto ali, a responsabilidade é do pessoal do louvor, Não é. do pastor que estudou a pregação, né? Mas a gente vê como essas atitudes da hospitalidade, ela abre e acolhendo, ela prepara o coração daquela pessoa para semeadura. Prepara. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque hoje o nosso mundo, né, essa geração, ela sente tanta necessidade de acolhimento. A gente vê como que as pessoas estão tão realmente individualistas, egoístas, né? Se importando pouco com o outro e tudo o que as pessoas precisam. E eu estou falando, gente, de você praticar a hospitalidade, porque eu tenho certeza que você também quer receber isso, né? E aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Aqui, a lei da semeadura. Então, nessa geração, nesse mundo onde as pessoas não se importam um com os outros, como é necessário encontrar pessoas assim. E isso me faz até lembrar, Dani, do texto do Bom Samaritano. Né? Exatamente. Que ele viu ali, né, aquele homem todo jogado no chão ali, que tinha acabado de ser mesmo assaltado. E ele não somente pega aquele homem, como cuida ele dele, cuida dele, leva, paga as suas contas. Leva ali como se fosse um hotel, né? Sim. Leva para lá, cuida, fala assim, ó, pode ir cuidando dele, eu vou pagar. Então, isso tudo é hospitalidade, né? Eu me lembro de um momento, assim, a gente teve uma reunião. Esse dia marcou muito a minha vida, assim. Foi esse ano. A gente teve uma reunião com os pastores voluntários da nossa igreja. E aí o pastor Flávio me pegou e me pediu para montar algo ali para receber eles. E a gente entrou em ação, colocou um lugar bonito ali para eles entrarem, uma música ambiente. E tinha também um caldinho para eles tomarem, estava um dia frio. E aí eu me lembro, assim, de certo momento, olhar aquelas pessoas paradas ali, gente, a matriz é tudo muito grande. Então, quando a gente fala de uma reunião de voluntários pastores, era mais de 200 pessoas. Sim. Então, ali a gente ficou o dia todo trabalhando com aquilo, eu com os voluntários e tal, os voluntários servindo os outros voluntários, né? E aí, quando começou, eu vendo eles conversando, e eles comendo, um sorriso no rosto, eu me lembro de deitar e ir embora depois no final. E quando eu deitei na cama, eu estava sorrindo. Eu fico até emocionada. Eu tava assim, ó. Eu deitei assim, ó. Aí eu mesmo fiquei pensando, ai, por que será que eu tô sorrindo assim? E aí o Thales estava conversando, a luz já estava apagada, e eu falei com ele assim, é muito interessante, porque eu faço muitas coisas, né, na igreja, eu sou aquela 1001 utilidades, eu prego, eu canto, e aí eu falei com ele assim, mas o sentimento que eu tenho em fazer isso me traz vida. E eu estava deitado porque eu estava lembrando deles conversando, daquele momento ali, e eu senti tanta satisfação e alegria em ter feito aquilo. E ele falou comigo assim, que coisa engraçada, uma coisa tão normal que você já faz. Eu falei assim, não, é assim, realmente é um gozo, é uma alegria para mim isso, né? Ô, Dani, é tão importante a gente cuidar de quem cuida, né? A gente também acolher quem acolhe. Às vezes tem tantas pessoas que estão sempre acolhendo, que estão sempre cuidando, e às vezes a gente não consegue perceber isso. E aí eu quero até estender aqui, né? Às vezes é um médico, né? Que está ali, está sempre doando, e a gente já chega ali como se fosse uma máquina. Uma mãe, uma avó, um pastor, né? Um voluntário. Como é importante a gente também acolher aqueles que acolhem. Inclusive isso, né? Trazendo, por exemplo, o host, né, para dentro da nossa igreja, que é hospitalidade. E às vezes a gente sempre pensa em honrar o outro, não é isso? Assim, vai alguém na sua casa, você faz o seu melhor. A gente olha de fora. Mas assim, eu parei com isso, assim, há alguns anos. Tudo na minha casa, taça, pôr a mesa, tudo melhor, não, é a gente aqui mesmo. Isso. Vai pôr taça pros meninos mesmo, nós aqui mesmo, se quebrar, quebrou, vamos comprar outro, tá tudo bem. Tudo melhor é para nós mesmos, servindo tanto os de fora como também os de dentro. E é algo que a gente tem feito dentro da igreja também, servindo você
vocês, né? Quem não sabe, Sim. a pastora Isa e o pastor Flavinho chega na igreja 8 horas da manhã e sai de lá, são 2 cultos seguidos, e sai de lá 15 horas da tarde, 15h30 da tarde. Então, ali, servir vocês, né, com o café da manhã, ver os meninos chegando, são 4 filhos, né, gente? Fora os sobrinhos, os amigos, todo mundo. Inclusive, sempre minha filha tá lá também, Maria Alice, mas ver vocês chegando ali e realmente, assim, se preocupar com isso, com a forma... Vocês lancharam? O que vocês comem? E como é gostoso isso. É gostoso ver vocês ali. Como faz ser mais leve. Isso, exatamente. Né? Então, é servir quem serve. Sim. Né? Então, por exemplo, não só para vocês, mas para o louvor da nossa igreja, que também chega muito cedo e sai muito tarde. Quantos problemas a gente estava tendo dentro da família, porque o rapaz ia servir, a esposa ficava, mas se eu for, não vai estar a comida pronta, mas se eu não for, aí ficava aquela tromba, aquela confusão. E aí, né, a igreja, né, o pastor Flavinho colocou, não, vamos servir também eles. Então, a gente tem aquele espaço ali para poder servir eles, as suas famílias. Então, se tem 3 filhos, se tem 4 filhos, se está com o pai, se está com a mãe, tá todo mundo ali almoçando junto. Isso então, se lindo. Tornou a casa. Sim. Quando eu vejo vocês lá assim, né, eu até falo com as meninas que servem junto, eu falo, gente, quando eles chegarem e estão lá, deixa eles. É o momento da casa deles ali, de estar junto. Uma extensão, né? E pro louvor também. Para os voluntários que hoje, porque começou com louvor, né? Começamos com 30 pessoas. Agora já está... Está crescendo e a gente quer alcançar e servir todo mundo. A gente falou sobre uma coisa aqui que às vezes acontece e é verdade. Às vezes nós servimos quem é de fora... E não servimos quem é de dentro. Então, eu quero chamar essa atenção para você. Dê o seu melhor para quem é de dentro. Agora, também acontece, às vezes, o contrário. Eu também quero chamar essa atenção para você. Às vezes, a gente é hospitaleiro só com quem a gente conhece. E a gente é zero hospitaleiro com quem a gente não conhece ou com quem a gente acha que não merece. Né? Então, eu acho tão bonito a ação do GC, porque o GC, principalmente dentro das casas, você está abrindo a sua casa, às vezes, para pessoas que você não conhece. Mas esse ato, que parece para alguns até um ato de perigo, né, é um ato de hospitalidade. E é tão lindo a gente ter essa compreensão também, né, Dani? É muito lindo, né? Você abre a sua casa e as pessoas começam a chegar. E aí, como você falou, às vezes hoje, no mundo de hoje, ali pode dar uma sensação até de perigo. Sim. Mas Deus faz tudo perfeito, gente. Quando você abre a casa ali, os anjos do Senhor estão acampados na porta. Sim. Não vai dar nada de problema aquilo ali. Tem coisas que acontecem, mas são coisas que a gente vai lidando. Mas esse ato, assim, que você recebe ali um GC na sua casa e... Uma pessoa que talvez você nunca nem viu na vida e a pessoa tá ali, que diferença isso faz na vida da pessoa? Sim. Como eu falei aqui, é igual o nosso café com Deus, né? Que a gente chama também pessoas que não têm Jesus, pessoas que não, né? A amiga da amiga, pode chamar todo mundo, chama quem não tem nem conhece Jesus, aquela que não entraria no culto. Então, aquela pessoa que nunca entrou num culto, ou não entraria de maneira nenhuma, ela vai no GC, ela vai no café. E ali no café, ela tem esse momento, né, de abertura ali, de abrir o coração, de outras abrir o coração. E ali gente, é uma terra mesmo, assim, que Deus vem, é uma semente lançada. Quantas pessoas convertem através do café com Deus? Pois é. Através do GC. Essa hospitalidade, ela precisa ser praticada independente de quem seja, né, do status, do lugar, do momento. E tem muita gente que deixa de ser hospitaleiro porque acha assim, eu não vou porque eu não tenho o que é melhor. A minha casa não é a melhor para receber. Nossa, os meus pratos não são os melhores, o meu copo não é a melhor. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Eu preciso ter dinheiro para receber? Não, de maneira nenhuma. Hoje a gente lê Provérbios todos os dias, né? E aí hoje é dia 17, leu Provérbios 17:1, fala assim que é melhor ter um pão seco, ou seja, um pão velho, porque o pão fica seco e que tá velho, numa casa do que um banquete onde há brigas. E aí eu estava com um devocional com os meninos, eu lembrei da minha avó. E eu falei assim, sabe o que isso quer dizer? Que não importa o que você tem, mas que esse lar seja um lar confortável, que traga conforto ao seu coração. De paz, de aconchego. Paz, de aconchego. Não é o que você tem, não é o copo, se é o copo de massa de tomate ou se é uma taça. Porque tem lugares que tem coisas maravilhosas, mas não tem esse aconchego, não tem essa hospitalidade, nem para os de casa,
nem para os de fora. E tem gente que tem tão pouco e você se sente... Você já foi naquela casa que a pessoa não, tem um bolinho, um cafezinho, mas você sai de lá constrangido com amor, com a hospitalidade. Ela faz questão, né? Não é pelo que ela tem, é o coração. Ela transforma aquele lugar num lugar de amor, de carinho, né? E a hospitalidade, ela traz conchego mesmo, assim. É como se você estivesse abraçando a pessoa com aquilo ali, com a hospitalidade. Então, não é necessário para você abrir um GC, um café, ou para você receber, seja a sua hospitalidade na igreja, seja a sua hospitalidade você com a pessoa. Isso não é necessário você ter dinheiro, você ser rico, você ter as melhores coisas, peças para você receber. Não. Aquilo que você tem, você pode receber e a pessoa sair dali assim, tocada por Deus. Com aquilo que parece que para você é mínimo, mas o que importa é o que você está entregando com o coração. E para aquela pessoa pode ser tudo. Tudo. Pode ser o que ela precisava naquele momento, né? A gente não só acolhe com aquilo que a gente pode dar, mas a gente também pode acolher com ouvir. A gente também, a hospitalidade, né, também tem a ver com isso, de você conseguir entender o que aquele outro precisa naquele momento. Então, você pode ser hospitaleiro ouvindo, você pode ser hospitaleiro abraçando, você pode ser hospitaleiro chorando junto, né? Então, eu acredito de fato que é um chamado para nós, independente de quem seja a pessoa, independente do que você tem. O Senhor também dá criatividade para que uma suqueira vire um jarrinho de flores, né? Para que você possa criar ambientes também aconchegantes na sua casa, independente do que você tem, como já foi dito, porque o que mais importa, como a Dani disse, é o coração, a sua motivação em fazer. Gente, vocês sabem que aqui é muito rapidinho, né? Assim, a gente começa, quando esquenta o assunto, a gente fala, tá acabando. Tá acabando. Então, a gente tem aqui nosso momento de surpresa, né? Que é uma dinâmica, Dani. Eu escolho alguma coisa aqui desse cenário e você tem que usar a sua criatividade para poder associar isso com hospitalidade, tá bom? E aí, eu confesso que eu nem tinha pensado antes, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já sei, eu nunca falei isso. Essas prateleiras aqui, Dani, tem como a gente associar essas prateleiras que tem aqui com hospitalidade? Meu Deus, tem como essas prateleiras aí ser as prateleiras assim, no sentido físico, aonde você vai colocando todas as coisas no qual você vai praticar a hospitalidade, né? Você vai colocando os pratos, você vai colocando os copos, aí você pensa no jarrinho, aí você vai lá fora e busca uma florzinha, você vai ali pensando, deixa eu ver o que eu tenho na minha prateleira, o que eu tenho em casa para poder servir. Então pode ser nesse sentido físico, mas pode ser no sentido também do coração. Ali você pode colocar o amor, ali você pode colocar o carinho, ali você pode colocar a paciência, o ouvir. Então, nas prateleiras aí do seu coração, o que você tem disponível para poder dar, para ser hospitaleiro, né? Tem o que você tem disponível fisicamente e é aquilo que está na sua casa. Você não precisa ir comprar nada, é o que está na sua prateleira. Na sua prateleira. É o que vai servir de hospitalidade. Mas também dentro do seu coração, o que está no seu coração que pode servir de hospitalidade para o outro? É o amor, é a alegria, esse aconchego, é o ouvir. Deus colocou na prateleira aí da sua vida dons, talentos, coisas para poder ser essa pessoa que serve, que recebe, que acolhe, que é hospitaleiro. Amém. Acho que a Dani arrasou aqui de criatividade. O Espírito Santo fez um download rapidinho. Ô, Dani, vamos pro nosso quiz para a gente conhecer? É rapidinho, aquilo que vier na sua cabeça mesmo, tá bom? Um livro. Ai, o que você me deu? Deus, onde está você? Do John Bevere. Eu nem lembro o nome, não, mas tá bom. É bom. Aí, gente, É uma bom sugestão, demais. hein? Uma prioridade para você, Dani. Minha família. Amém. Uma qualidade. Resiliência. Um desafio. Manter alegria sempre, toda e qualquer circunstância. Tem conseguido, então. Uma cor. Ai, gente, preto. Preto. Pretinho básico. Pretinho básico, o chip, né? Uma comida. Comida. Sushi, viu, gente? É pra mesmo? Sair do básico aí. Um lugar. Praia. Praia. Amo também. Uma pessoa. Meu marido, né? Um versículo que você gosta. Trevas e luz. Salmo 139 todo, mas
um versículo específico, não lembro qual agora, mas fala que trevas e luz são para ti a mesma coisa. Isso me lembra que se eu estiver em trevas ou se eu estiver na maravilhosa luz, para Deus é tudo a mesma coisa. Se à noite se fizer escuridão ao redor de mim, para Deus trevas e luz é a mesma coisa. Ele não fica preocupado se eu estiver em trevas, porque a luz dele brilha em mim. Glória a Deus. E uma mensagem, então, final, para quem está assistindo. Bom, como líder de voluntariado, né, gente, essa pessoa que ama hospedar, trazer hospitalidade, que você sirva, né? A palavra fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no qual sendo Deus, né, ou seja, a maior patente, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomou a forma de homem, para quê? Para servir. O maior voluntário que já existiu foi Jesus. Né? E que a gente possa ter isso no nosso coração. Não importa o que você é. De todas as maneiras você pode servir a sua casa, servir a sua igreja local. O que a Isa sempre fala com a gente, servir a cidade, servir aonde você está. Então, assim, tenha esse coração de servo. O maior é o que serve. Amém, gente. Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido aqui mais uma vez, então, por quê ser hospitaleiro? Porque nós precisamos ser como Cristo. E Cristo sendo esse exemplo, nós então seguimos sendo exemplo para outros e arrastando uma multidão, fazendo essa diferença aí nessa geração. Deus abençoe você. Dani, muito obrigada por esse tempo tão gostoso aqui de conversar, de estar aqui nesse ambiente. Deus abençoe você aí onde você está.